No âmago deste cenário de intensas transformações, uma decisão de alto escalão nos Estados Unidos vem reconfigurando o panorama da educação. Em instantes, iremos desvendar os detalhes da recente autorização para a reestruturação do Departamento de Educação, uma medida que promete cortar até 1.400 cargos e redirecionar funções essenciais, alterando para sempre a forma como o governo federal interage com o setor educativo. O nosso relato, baseado em fatos rigorosos e numa análise detalhada, leva o espectador a mergulhar na discussão que divide opiniões e desafia estruturas estabelecidas. Um dos rostos mais emblemáticos deste debate, a imagem de homens em trajes formais e com distintivos patrióticos é evocada. O primeiro retrato que encontramos mostra um homem de cabelos grisalhos, trajando um elegante fato azul com uma gravata em tons que conjugam seriedade e autoridade. O distintivo da bandeira americana na lapela e o fundo onde se insinua a presença de uma bandeira desfocada atribuem à imagem um ar de solenidade. Esta introdução visual prepara a audiência para o enquadramento do que está por vir, o cenário visual desloca-se, e um segundo retrato revela um homem igualmente formal, direcionando o olhar de forma assertiva para a câmara. Vestido num fato azul marinho e adornado por uma gravata listrada, ele expõe uma postura que denuncia o compromisso com a tradição e com ideias profundamente enraizadas no pensamento político americano. O contexto, delineado por um fundo ligeiramente verde, contrasta com a tensão do momento. Em cada detalhe, os elementos sutis, tais como o distintivo patriótico, reforçam a essência da narrativa, a conjunção do nacionalismo com a reforma administrativa. À medida que abrimos o leque de imagens, somos imediatamente confrontados com o famoso slogan Make America Great Again. A imagem, onde o sujeito se posiciona em ambiente externo, com um ar austero e determinado, serve como um prenúncio das mudanças que vão abalar estruturas históricas. Cada registro visual reforça o imediatismo da decisão que visa a reconstrução do aparato governamental, focando particularmente no Departamento de Educação. O Departamento de Educação, criado em 1979, sempre representou um pilar fundamental na administração dos empréstimos estudantis, na supervisão do desempenho dos alunos e na garantia dos direitos civis nas escolas. Foi concebido para oferecer apoio aos distritos educacionais carenciados e para assegurar condições equitativas aos estudantes com deficiência. Contudo, desde já alguma altura, críticas acerca da sua burocracia e ineficiência começaram a ganhar força, argumentando que o órgão se encontrava preso num modelo anacrônico e insustentável. O ponto fulcral da controvérsia emergiu com uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, ocorrida a 14 de um mês recente. Com uma maioria conservadora, o tribunal suspendeu a ordem de um juiz federal que reintegrara aproximadamente 1.400 funcionários demitidos administrativamente, impedindo, simultaneamente, a transferência de funções para outras agências. Esta medida abre margem para que o governo de Donald Trump continue com o que muitos consideram ser uma estratégia de desmantelamento do Departamento de Educação. A decisão não só põe em causa a ordem anterior, mas também delineia um caminho rumo à redução do envolvimento do governo federal na gestão da educação. Na essência, o plano do presidente americano reside em diminuir a interferência direta do governo federal para aumentar o controle dos estados sobre questões educacionais. Em linhas gerais, a intenção é simples: enxugar a burocracia, concentrar o poder nas mãos dos governos estaduais e, por conseguinte, promover uma gestão que, supostamente, seja mais adaptada às realidades locais. No entanto, este movimento enfrenta críticas ferozes. Vários especialistas afirmam que a eliminação de funcionários e a transferência de funções essenciais podem precipitar a paralisia do departamento, minando a sua capacidade de realizar funções críticas, desde o processamento de empréstimos estudantis até a administração dos serviços de educação especial. O debate não se restringe a argumentos puramente administrativos. A decisão da Suprema Corte reveste-se, também, de profunda significância política e social. De um lado,
Os apoiantes da reforma, muitos deles integrantes do próprio Partido Republicano, argumentam que a estrutura atual do Departamento de Educação representa um peso desnecessário para o sistema federal, simbolizando um desperdício de recursos e um exemplar dos excessos burocráticos. De outro lado, críticos e especialistas em educação alertam para os perigos de uma reforma mal calibrada, que poderá comprometer programas de apoio estudantil e, mais ainda, afetar a qualidade dos serviços prestados a comunidades mais vulneráveis. Entre os dados que ilustram esta complexa teia de consequências, destacam-se números que falam por si: o valor dos empréstimos estudantis, que se aproxima dos 1,6 trilhão de dólares, destaca-se como uma cifra assustadora, demonstrativa do volume de responsabilidade que o Departamento de Educação detém. Adicionalmente, mais de 85% do financiamento das escolas públicas nos Estados Unidos é gerido por governos estaduais e locais, fato que reforça a ideia de que a descentralização do controle pode ter impactos profundos na administração escolar. A decisão emanada pela Suprema Corte não é um caso isolado. Recentemente, outras medidas administrativas e judiciais refletiram uma tendência mais ampla de cortes no setor público. Na última terça-feira, por exemplo, o tribunal autorizou cortes em larga escala dentro de diversas agências federais, abrindo caminho para uma reestruturação que visa reduzir o tamanho e o alcance da máquina estatal. Este movimento, que remonta às promessas de campanha de Trump, enfatiza a transformação profunda do aparato burocrático do governo, onde demissões em massa e a eliminação de funções consideradas supérfluas passam a ser a tônica de uma política de austeridade. Esta onda de reformas tem raízes profundas. Desde o regresso de Trump à Casa Branca, foi anunciado um plano ambicioso de transformação crítica da burocracia federal. Com o endosso de figuras influentes, como a secretária de Educação, Linda M. Mahon, pretendeu-se cortar pela metade o número de funcionários do departamento, comparando os números atuais com os do início do segundo mandato presidencial. A estratégia inclui não só a reavaliação das funções distribuídas pelo Departamento de Educação, mas engloba também uma revisão abrangente de diversos ministérios e agências, numa tentativa de optimizar os gastos e responder a críticas que apontavam para um Estado inchaço. Durante esta fase de transição, é inevitável o cruzamento de opiniões divergentes. De um lado, há aqueles que veem na medida uma evolução lógica na gestão pública, que poderá favorecer uma administração mais eficiente e menos centralizada. De outro, há temores de que tais cortes possam ter um efeito colateral deletério, sobretudo no que tange às funções essenciais do departamento, que vão além da mera gestão financeira e se estendem à promoção do acesso equitativo à educação. O ex-presidente Biden, e outros críticos da gestão Trump, apontaram que estas demissões e a subsequente reestruturação, que poderiam deixar o Departamento de Educação praticamente desamparado, põem em risco a continuidade e a qualidade de serviços para os estudantes, especialmente para os mais desfavorecidos. É neste contexto que a intervenção do juiz federal Myong-Joo, oriundo de Boston e nomeado pelo ex-presidente democrata, ganha relevo. Em 22 de maio, num parecer contundente, Joo concluiu que as demissões em massa poderiam paralisar o departamento. A sua decisão, que ordenava a readmissão dos funcionários demitidos, foi imediatamente acolhida por setores críticos, que temiam que a perda de capital humano comprometesse a execução de funções críticas como a gestão dos empréstimos estudantis e a supervisão dos projetos de educação especial. Ainda que tal ordem tenha sido recentemente suspensa pela Suprema Corte, o alerta permanece e faz-se eco nos corredores do poder e nas salas de aula. Nos bastidores desta decisão, emerge uma tensão palpável entre a lógica estratégica e as exigências práticas da administração pública. A tentativa do governo em proceder à transferência da carteira de empréstimos estudantis para a administração de pequenas empresas, SBA, e dos serviços de educação especial para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, HHS, é vista por muitos como uma jogada audaciosa, mas que levanta sérias questões sobre a capacidade do Estado de manter a coesão e eficácia dos serviços prestados.
Mesmo que a eliminação formal do Departamento de Educação ainda dependa de uma lei aprovada pelo Congresso, o plano de reestruturação, anunciado já em março, aponta para uma nova era de redução e reorganização das funções governamentais. As implicações desta medida transcendem o universo legislativo e adentram na esfera social e acadêmica. Em instituições educacionais, professores, diretores e especialistas já manifestam uma crescente preocupação com os possíveis efeitos colaterais desta transformação. A apreensão é palpável entre os que dependem dos serviços do Departamento de Educação para manter o funcionamento adequado das escolas e garantir o acesso a recursos imprescindíveis. Este cenário coloca em evidência uma dicotomia entre a visão de um governo que pretende racionalizar a máquina pública e a realidade de uma estrutura que, devidamente calibrada, tem o seu valor comprovado na promoção de direitos essenciais e na garantia de um ambiente educativo equitativo. Ao mesmo tempo, as imagens capturadas e divulgadas, como a fachada imponente da Suprema Corte e os retratos dos funcionários em suas vestes formais, amplificam o dramatismo do momento. Uma fotografia, em particular, revela Donald Trump com uma lesão facial, sangue à mostra num gesto agressivo, acompanhado de uma formação de segurança que reforça a ideia de um momento decisivo e repleto de tensão. A presença marcante da bandeira americana em segundo plano não apenas evoca ideais de patriotismo, mas também simboliza a luta entre a tradição e a modernidade, entre o conservadorismo e a necessidade de adaptação às realidades contemporâneas. A decisão judicial, ao derrubar a ordem que impedia a continuidade das demissões, abre um novo capítulo nessas reformas administrativas. Ela estabelece um precedente que poderá influenciar significativamente as políticas futuras de reestruturação de outros departamentos e agências públicas, prolongando uma tendência que, desde o anúncio das medidas de corte, já vinha sendo implementada de forma sistemática. Nesta análise, as imagens não são apenas complementos visuais, elas traduzem a dualidade e a complexidade do momento vivido. Os rostos sérios, os gestos enfáticos e as expressões de determinação contidas nas fotografias são espelhos das forças políticas em jogo, forças que, ao mesmo tempo em que clamam por uma administração mais eficiente, são compelidas a lidar com as consequências humanas de decisões que afetam milhares de vidas. Em última análise, a reestruturação do Departamento de Educação transcende a mera reorganização administrativa, trata-se de uma redefinição dos papéis e das responsabilidades do Estado na promoção e garantia dos direitos educativos. Ao transferir funções e reduzir quadros, o governo aposta numa visão de modernização que, se por um lado promete cortar excessos, por outro impõe um desafio imenso no que diz respeito à manutenção da continuidade e da eficiência dos serviços públicos. Nas palavras dos que defendem a necessidade de transformação, a ideia de Make America Great Again assume uma conotação multifacetada. Não se trata apenas de uma retórica populista, mas de uma tentativa de reimaginar a função do Estado num contexto global onde o acesso à educação define o futuro das nações. Contudo, a realidade impõe um olhar cauteloso, uma vez que mudanças de tal magnitude carregam consigo riscos que vão muito além do plano financeiro ou administrativo. Enquanto o debate continua a incendiar os âmbitos político e acadêmico, é imperativo que a sociedade mantenha um olhar vigilante sobre os desdobramentos destas medidas. As decisões judiciais que ora se consagram são apenas o início de um processo que promete remodelar estruturas há muito consolidadas. O impacto das mudanças deverá ser analisado não só em termos de economia ou eficiência, mas também através da lente do compromisso com a equidade e com os direitos fundamentais dos cidadãos. Esta jornada de transformação, por mais que seja embasada numa lógica de corte e racionalização, não pode ignorar os valores intrínsecos à educação. Cada funcionário, cada programa e cada política que sofre alterações carrega consigo o peso de uma responsabilidade histórica. O futuro do Departamento de Educação, e por extensão o futuro do acesso equitativo à educação, dependerá da capacidade dos legisladores e gestores de equilibrar as exigências da modernização com a imperiosa necessidade de assegurar um serviço público de qualidade.
Ao concluir esta análise, é imprescindível recordar que alterações estruturais de tal ordem sempre suscitam uma gama complexa de reações e consequências. À medida que afeta tanto o funcionamento interno do governo federal quanto a vida dos cidadãos, o debate sobre a reestruturação do Departamento de Educação simboliza uma encruzilhada. A interseção entre o anseio por eficiência administrativa e o compromisso inalienável com a justiça social e a manutenção de direitos essenciais. Enquanto a Suprema Corte define o caminho a seguir, as implicações desta decisão permanecem no ar, instigando questionamentos profundos sobre o futuro da educação e sobre o papel do Estado na garantia de oportunidades iguais para todos. A reestruturação, ao mesmo tempo que promete uma gestão mais enxuta, coloca em xeque a capacidade do governo de atender às demandas de um sistema que há muito se revelou vital para a coesão e para o desenvolvimento social. Em cada recorte, em cada transferência de função, há uma narrativa que se desenrola, onde o equilíbrio entre eficiência e humanidade está em jogo. Esta é a história de um país em transformação, onde cada decisão tomada no alto escalão reverbera a crescida das esperanças e das preocupações de milhões de cidadãos. Uma transformação que, se bem conduzida, poderá trazer benefícios substanciais, mas que, se mal executada, arrisca aprofundar disparidades e fragilizar instituições fundamentais. A mensagem final que se impõe é de vigilância e de reflexão contínua. Este momento, que se inaugura com a eclodida decisão da Suprema Corte, não deve ser visto como um ponto final, mas como o início de um processo de reconfiguração do poder e da administração pública. Enquanto os debates prosseguem, tanto nas cortes quanto nos corredores dos centros educativos, a sociedade deve permanecer alerta e participativa, acompanhando cada nova mudança e ponderando os seus desdobramentos com um olhar crítico e construtivo. Fique atento às atualizações e acompanhe as implicações.